ouvindo, Gilson? Tô ouvindo. Pronto. Beleza. Pronto, agora tá correto, Rita. Beleza. O Samuel é essa carinha dele aí. Então, vamos lá. Rita, Lana, Samuel, Mazé, Renesse, Vicência e esse que vos fala, o Gilson. Bem-vindos todos. A Cristina estava querendo entrar, mas não conseguiu ir não, né? Sejam bem-vindos todos. Já começamos, como diz o chefe Humberto, né? Certo? Já começamos. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Vocês estão me vendo? Vendo? Me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Pronto. Osmalda. Pronto, Osmalda vai entrar aí, Osmalda, certo? Vamos lá, começar? É nóis. Bora lá, mas faça aí as honras da classe, por favor. Orar. Bem, enquanto a gente não consegue se juntar presencialmente, né? A gente tem a oportunidade de estar aqui, pelo menos de estar aqui, né? E a gente se vê mesmo de longe, né? A gente tá longe, mas ao mesmo tempo está perto. Tentar incentivar os outros para que também participem, né? Muita gente tem dificuldade com as tecnologias, mas a gente vai, aos poucos, vai se habituando, vai descobrindo as coisas. Sejam todos bem-vindos. Orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós queremos, nessa manhã, te adorar, exaltar o teu santo e excelso nome. Deus, aquilo que vamos fazer aqui, o que vamos conversar, o que vamos partilhar uns com os outros, a tua palavra, que nós possamos nos edificar pelo Senhor. E nós possamos nos unir mais, mesmo estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos, porque nós somos um só Espírito, um só Deus, um só Pai. Louvado seja o nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bem. Tá bem? A gente vai dar um início. Nós temos... A Ana está aí, tá, Ana? Tô aqui. Ah, sim, tá certo. É porque eu não estou vendo todos, mas tudo bem. Alguém leia 2 Crônicas 36, 23 e Esdras 3. Alguém vai escolher aí? Diga quem vai começar a ler. Teu microfone está cortando. 2 Crônicas 36, do 22 ao 23. Foi nada. Segunda Crônica. Gilson, a 2 Crônica 2. Alô? Gilson? Segunda Crônicas 20. 2 Crônicas 36, 22 e 23. 22 e 23. 22 e 23. Pronto. Antes de alguém ler, alguém pega Esdras. Vou ler 2 Crônica. Uma vasilhinha quadrada. Pronto. Aguarda um instantinho aí. 36. Pega Esdras 1, de 1 a 3. Tô ouvindo uma música. Tem alguém com som ligado aí? Tem um som ligado em algum canto aí, aqui não. Porque se alguém está com o som ligado aí, tá atrapalhando. Mas tem que alguém baixar o som mesmo. Pronto. Porque aí a gente não está conseguindo se ouvir. Eu posso ler, Gil?
Pode, tu vai ler 2 Crônicas 36, 22 a 23, não é isso? Lê. Gente, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito a respeito do profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro isto, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio da leitura em público, um decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, seu Deus, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judeia, onde eu ordeno que todos vocês, que são o meu povo, vão a Jerusalém e peçam que Deus esteja com vocês. Ouviram? Ouvimos. Ouvimos. Ouviram? Ouvi. Sim. Pronto. Agora vai ler o Esdras 1, de 1 a 3. No primeiro... Pronto aí? Pode ler. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que é adorado em Jerusalém. 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 Pronto. Vocês, muito bom dia a todos. Vocês perceberam que o livro de Esdras começa justamente onde termina o 2 Crônicas? Eu queria que a Mazé falasse um pouco dessa, não é coincidência, é do que Deus preparou para o seu povo através de outras pessoas. Deu para perceber aí o que Deus está fazendo, né? Assim, aqui bem no começo, ele fala o livro de Esdras responde ao livro de Crônicas, né? Ele diz assim, o livro de Esdras é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. Israel foi derrotado e exilado, mas Deus permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio de governantes como Ciro, assim como por meio de pessoas simples como Esdras. Aí ele diz assim, esse livro apresenta o início da reconstrução de uma nação e o fortalecimento da fé. Então, o texto que nós lemos aqui de Esdras, né, ele fala muito bem sobre isso, quando ele diz assim, ele lançou um decreto, né, sendo usado por Deus para reconstruir um novo templo, um templo do Senhor, um templo de adoração. Então, nós vamos pensar aí um tempo de unidade, um tempo de crescimento, um tempo de ajuda mútua, né, de realmente crescer no Senhor. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Mais? Paulo tá aí, Paulo? Paulo? Gilson. Oi, Gilson. fala. Um tempo também de muita oração, né? De cultuar a Deus, como eu vi aqui,
eles realmente se uniram na fé e lutaram com todas as forças para reconstruir, né, esse templo. Uma das coisas que eu mais percebi foi o momento deles de se unirem nessa fé, que é o que nós hoje em dia devemos fazer. Uhum. Muito bem, é isso mesmo. Tem alguém entrando mais aí? E a visão desse homem, Esdras, ele tinha um amor imenso pelo seu... Oi, estão me ouvindo? Olá. Olá, Paulo. Pronto. Teu som tá Fernanda vai... Deus. Meu som tá coçando? Tá muito alto, baixa um pouquinho. Tá muito alto mesmo. Tá dando... Melhorou? Melhorou. Pronto. Obrigado, Paulo, pela ajuda, viu? Grande professor. Então, já que você entrou aí, fale um pouco do que nós lemos sobre Esdras, a situação de Esdras como cativo e o que Esdras representou para este povo. Lembrando que o livro de Crônicas termina com a mensagem do rei, e o Esdras inicia justamente com essa mesma mensagem, certo? Diga aí, eu acho que a reunião vai... Fala aí, Paulo. Não sei se vocês já falaram, né? O livro de Esdras, ele vai trazer um relato, né, da volta pelo que eu li, né, da volta de dois grupos, né, dos judeus da Babilônia para Jerusalém. E aí, nesse meio tempo, é onde é reconstruído o templo e a comunidade, né? É interessante que quando a gente estuda o livro, na verdade toda a Bíblia, né? Mas cada livro tem a sua especificidade. O livro de Esdras, a gente vai aprender que como o Senhor consegue dar ao seu povo a capacidade de vencer a oposição e fazer a sua vontade. Ou seja, qual é a oposição do pecado, né? Então, o Senhor ele vai nos dar, vai dar ao povo da época como vencer o pecado, né? E fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo. Certo? Só que detalhe interessante. No próprio livro de Esdras, ele vai relatar que as pessoas, além de fazer essas duas coisas, né, simultaneamente, vão aprender a não repetir os pecados da geração anterior. Isso é o que chama a atenção no livro de Esdras, né? Eu achei bem interessante. Outra coisa, se a gente prestar atenção, lá deixa eu só pegar o versículo aqui, lá em Esdras, capítulo 7, de 9 a 10, né, o próprio livro, ele vai fazer um pouquinho da memória, né? Um pouquinho da memória de Esdras, né, do autor do livro, certo? Deixa eu ler aqui para vocês como interessante, ó. Ele diz assim: pois no primeiro dia, no primeiro mês, foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e o seu juízo. Certo? Pronto? Uhum. Pronto. E okay. A gente tem falado muito nesse nosso contexto, a gente tem falado muito em pessoas que Deus coloca em nossas vidas. É o que a gente clama. E o esclarecimento da palavra, lá em algum momento do livro, ele vai dizer quem é Esdras, não é isso? Isso. Ele vai dar a genealogia de Esdras, ou seja, ele vai dar sustentação ao que Esdras vai fazer. Por que ele faz aquilo e de onde é que ele vem? Ou seja, é uma herança. A genealogia de Esdras é muito importante para nós entendermos por que ele se preocupa tanto com esse povo. Né? Ele se preocupa assim demais. Como nós, nesse momento, nós temos nos unido, nos preocupado uns com os outros. Alguém encontra aí? Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que é... Deixa eu ver.
Esdras 7, o Paulo 7:10. Paulo leu, Paulo, 7:10, foi? Esdras 7, de 9 a 10. Ele leu, Pronto. ele leu. Pronto. Mas justamente ele fala quem foi Esdras e qual a preocupação dele e a arma que ele mais usava aí. Qual era? Uma arma que a Rita passa 24 horas, 30 horas usando. Que nós usamos. É para nós usar. Oi? Gil, ele pode até ser um homem de oração, mas o que se destaca nele é que é a dedicação dele, entendeu? A examinar, a estudar a palavra de Deus, a viver isso, a transmitir para as pessoas isso. Então, isso é extraordinário na vida dele. Entendeu? É tanto que ele é citado no início só como escriba, não é isso? A dedicação da lei. Mas lá mais para adiante, no outro livro que vem, fala que ele se dedica também à oração e principalmente a ensinar, que é o que o rei fala para ele, que ele vai ensinar a quem não souber e fazer relembrar a quem esqueceu. Então, é o que a gente fica fazendo todo esse momento. Nós, como igreja, não esquecermos da palavra, não esquecermos dos irmãos que estão em necessidade, não é isso? Vai lá, Paulo. Uhum. Isso aí é importante, é tanto que no próprio livro, né, no livro que a gente está estudando, lá na página, no livro do professor, na página 79, né, ele vai falar das doutrinas, né, e os reis peças a serviço do Senhor. Então, quando ele coloca isso no 4.2, que é os reis peças a serviço do Senhor, Deus mostra sua soberania ao usar quem lhe apraz para cumprir seu plano e propósito na vida do seu povo. E aí os reis persas passam a participar dessa história, que foi o rei Ciro, Cambises, Dário, Xerxes, Artaxerxes, por aí vai. Né? E a doutrina, né? O retorno para a terra significou mais do que o renascimento da nação. Significou também o retorno ao relacionamento com Deus e as práticas do meio ou dos meios de graça pelos quais o povo de Deus participa de sua glória. Então, nós somos criados, né? E a Bíblia relata isso todo o tempo, que nós somos criados para a glória de Deus. Então, a partir do momento que nós somos criados, né, a nossa criação é para a glória de Deus e o nosso fim é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Então, continuando a leitura do texto, 3 dos meios de graça, né, se destacam em Esdras, que foi o que a Ritinha acabou de comentar. Oi, fala, Rita. É que eu acho interessante, assim, eu não sou muito boa de estar comunicando história, eu gosto de ir logo para a prática, finalmente. Então, olhando justamente essa dedicação de Esdras, gente, é justamente isso. É a preocupação dele, que tudo isso que você está comentando, Paulo, que o Gil também está comentando, mas a preocupação dele é o que vocês fazem, é a liderança, os líderes da igreja, essa preocupação de revelar, de mostrar a verdade. É isso que eles têm nos mostrado, a verdade contida aqui. A revelação de Deus contida aqui, gente, para que a gente viva isso todos os dias da nossa vida, porque dessa forma vamos fazer as coisas certas, vamos ter a atitude certa, correta, e aí sim, levar isso aí, Paulo, que você falou, em tudo, glorificar a Deus, sabe? Ontem eu estava pensando assim, eu tenho um problema muito sério de calor, que na verdade eu não sei até quando isso vai se estender na minha vida, que já tem 11 anos, e eu estava perguntando para Deus, eu não vou mais pedir para o Senhor para retirar, porque eu já orei várias vezes e nada disso acontece. E aí eu falei assim, eu também não vou te perguntar por quê, mas vou te perguntar para que essas coisas acontecem na minha vida. Assim como muitas coisas, irmão, acontecem na sua vida, sabe? Que nós não devemos perguntar por quê, mas para quê. Sabe o que Deus falou para mim? Todas essas coisas vêm tão somente para você me glorificar. Tá vendo, Paulo? Então, assim, eu não sou muito boa de contar a história do povo de Deus, mas viver pequenas coisas, observando o jeito que esse povo vivia, como Paulo, como Jesus, e praticar isso na sua vida, isso eu tenho procurado. E é justamente isso, eu gosto de viver isso. Eu sei ser, e eu tenho dito para Deus que eu quero viver quem eu sou, eu quero ser quem eu sou.
é muito bom ter essa liberdade, você ser quem você é, não imitar ninguém com o jeito de falar, com o jeito de se vestir. Nós temos que ter imitação desses homens de exemplo de integridade, mas nós temos a nossa essência de ser quem nós somos. E eu estou vivendo isso com muita liberdade, muito bem. Graças a Deus. É maravilhoso. É isso, gente. De vez em quando eu vou compartilhando isso com vocês aqui. Então, continuem vocês aí das histórias, né? A Rita falou sobre liderança. E realmente, esse capítulo 7, a partir do 25, versículo 25, o rei fala para ele, o rei falando para ele, porque o rei é um enviado de Deus, uma pessoa que Deus colocou para fazer esse avivamento. 7:25. E você, Esdra, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrar a justiça a todo o povo do território situado. Quer dizer, escolha líderes, pessoas para lhe ajudar a falar dessa palavra. E interessante que Deus falou através do rei e continua. E aos que não a conhecem, aí é o seguinte, para falar para quem conhece, e aos que não a conhecem, você deverá ensiná-lo, Deus mandando através de um ímpio, né? Faça o que Deus está mandando. E aquele que não obedecer, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com... Para o nosso tempo é o seguinte, quem não fizer... Oi? Opa, tá aí ele! Gente, a minha tecnologia hoje parou, foi tudo aqui, travou tanto o net como o celular. Aí também teve o tempo aqui que o Zoom barrou, mas tudo bem. Pedi socorro ao Tite Paulo, ele está aí na linha. Cuidem. Bora lá entrando. Tá faltando a Mazé, né? Falta a Mazé. Ela tá ligada lá. Qual era quem entrou aí? E as outras irmãs. Eu vou ver agora. Temos a Lana, a Rita, o Paulo e o Gilson só. Mas tá faltando muita gente. E o Samuel, não tá, não? Vou admitir a Vicência, Paulo. a Mazé e Osmalda. O Samuel. Não. Por que Samuel não aparece? Ele é assim mesmo, ele é só esse cara, cadê ele? Ele é assim mesmo? Eu vi. É uma foto do cara ali, homem aí. O Samuel é só aquela cara assustada. Assustada, Ele tá com cara de que acordou agora. Fernando voltou. Foi no susto. Desculpa. Mas se tratando do... Ei, gente. Baixa seu microfone, Gilson. É normal essas coisas, né? Gente, terça-feira eu fiz a reunião do grupo aqui pelo Zoom, né? Então, inteira. Só que ontem a gente fez e aí teve que parar, que foi cortada, né? A gente recomeçou. Ele tá com esse negócio agora de novo. Tinha dado um tempo maior, agora não tá mais. Pronto. Todo mundo de volta. Não estou ouvindo vocês. Oi, Vicência. Oi, Sérgio. Estou vendo vocês aí, viu? Oi. Pronto. Oi. Opa! Muito bom, Sérgio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lana. Gente, vocês estão me ouvindo? Estou. Volta em classe. Amém, Jesus. Ouvindo bem. Eu quero compartilhar o que o Gil estava falando. Vai. Pode falar. Senão o tempo acaba de novo, ele estava falando de A senhora desativou o áudio. Esdras 7:25, que estava falando da liderança. 7:25, isso começa aí. Então, Gil, sabe o que eu achei interessante nessa liderança? Vale Jesus, cadê? É o 25 aqui. Essa missão que não reflete só para quem é líder de alguma coisa, está à frente de alguma coisa, mas para todo responsável que tem uma liderança. Por exemplo, o pai, a mãe. Isso. Então, essa missão, gente, foi dado
a todos nós, ao professor, à mãe, ao pai, ao professor de escola, ao pastor. O que é isso? Que missão é essa? Ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus, assim como o Wesley estava falando. Eu achei muito interessante isso, e me veio à memória isso, de compartilhar com vocês, de ensinar isso para as pessoas. Sabe que eu amo, eu não sei vocês, mas eu, como discipuladora, e muitos aqui são discipuladores, eu amo ensinar a palavra de Deus para quem está chegando, para quem nunca ouviu falar de Deus. Assim, já ouviu, mas não sentou para ouvir sobre a verdade. Eu amo ensinar. Eu sei que tem aí as irmãs que são do Ministério Infantil, sei também que elas amam ensinar as crianças. Isso é muito importante. Você ensinar a palavra de Deus às crianças. Então, essa missão é minha, é sua, de ensinar os nossos filhos, de ensinar as crianças que elas vêm sozinhas para a igreja, que o pai e a mãe ficam lá. Então, eu acho isso, assim, uma responsabilidade tão grande, mas ao mesmo tempo assim, um privilégio tão grande para nós, como filhos de Deus, ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus a quem não conhece, e não só ensinar, mas assim, a nossa prática de viver isso que a palavra de Deus diz. Porque quando nós ensinamos, às vezes, eles não observam, não estão nem muito assim observando o que nós estamos falando, mas o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso dia a dia, a forma que nós vivemos, a forma em que nós nos comportamos. Isso também é uma leitura, sabe por quê? A palavra de Deus diz que no nosso coração, meu coração é desse lado, foi escrito a palavra de Deus, nós somos cartas vivas, nós temos que viver isso, a palavra de Deus. Vamos lá? É interessante, aproveitando aqui o link da Ritinha, né? Antes da conexão caiu, o livro de Esdras, ele relata que Esdras tinha o verdadeiro espírito de adoração, né? Apresentava sua petição, né, suas orações, né, diante do Deus de Israel, né, quando ele havia pecado, quando Israel havia pecado gravemente, né, clamando, né, a misericórdia do Senhor. E aí, o Ritinho, o que me chamou a atenção? Fazendo um paralelo, né, porque o Novo Testamento, né, é o cumprimento do Velho, né, e aí me fez me lembrar de Paulo, o espinho na carne de Paulo, né, que está descrito lá em 2 Coríntios 12, 7. Sim. Quando a gente colocou na outra gravação, que tudo coopera, né, tudo é para a glória de Deus. E aí me fez lembrar de Paulo, né, porque lá em Coríntios, quando Paulo diz, né, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, né, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. E o interessante é que Deus, ele não tirou esse espinho na carne de Paulo, porque minha graça é suficiente para você, né? Em outras versões diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo regozija-me nas fraquezas dos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, esse texto, ele casa muito bem com a situação de Esdras, né? Com a nossa realidade hoje, né? Essas dificuldades que a gente passa, e nós estamos passando essa quarentena, o mundo todo de ponta cabeça. Então, é nessas dificuldades que o poder de Deus, que a glória de Deus é aperfeiçoada. Porque aí nós passamos a buscá-lo mais ainda. Não só na bonança, né? Não só nas alegrias, mas também não só nas tristezas, né? Mas também nas alegrias. Então, hoje nós estamos vivendo os dois lados da moeda, nessa quarentena, né? Tá ficando em casa, acompanhar filhos, a família, né? E assim, todo o tempo louvar, todo o tempo agradecer a Deus. Muitas vezes Deus coloca essas dificuldades
né? Não para a gente se lastimar, não para a gente murmurar, mas para a gente adorar, para a gente buscar a Ele mais ainda. Sim. E sabe o que acontece, Paulo? Isso é tão interessante que você está falando, que nós temos que também ter o nosso contexto hoje. Em que sentido? Tem muita gente que mora sozinha. E nós que estamos com a nossa família, as pessoas estão perdendo a paciência. Tanto está repetindo as mesmas coisas, só que aí tem um propósito, tem uma intenção de Deus. E é justamente pegando o que você está falando. Esse Deus quer trabalhar o que muitos não têm. Sabe o quê? Paciência, gente. A nossa paciência ela é curtinha. E Deus quer trabalhar, além da paciência, muitas outras coisas. Então, às vezes, a gente pode ocorrer de alguns estar murmurando, eu não aguento mais a situação, Deus, por que isso não acaba? Dá logo um jeito. A gente quer voltar à nossa vida normal, só que as coisas não é do nosso jeito, é do tempo de Deus, é do jeito de Deus. Então, se a gente precisa passar por isso, vamos passar. E aí Ele quer trabalhar a fraqueza de cada um. É isso. Então, louvado seja Deus. Sabe aquela palavra que diz em João 4:23, que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem, que tem verdade. Agora sim, é que Deus lá do céu está observando quem são os seus verdadeiros adoradores. Então, quem adora não murmura. Quem adora, adora. Louva e agradece. Acorda com essa graça, satisfeito. Acorda feliz. Não acorda insatisfeito. Não vai dormir com raiva. Tem gente que já acorda com raiva pequena, pô. Então, a gente tem que acordar satisfeito. Por mais que a sua noite não tenha sido boa, embora você não tenha dormido bem, eu quero dizer para você que Deus estava presente, como todos os dias e todos os momentos. Por exemplo, estamos agora fazendo esse momento de encontro por essa tecnologia, e o Senhor está presente, nos observando. Amém. Entendeu? Então, gente, eu não sei vocês, mas eu estou crescendo, aproveitando ao máximo, glorificando a Deus. O momento pode até ser difícil para algumas pessoas, mas eu estou fazendo momentos difíceis, momentos bons, e aproveitando com a minha família cada momento, glorificando, sabe? Procurando crescer com Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? De que forma você quer eu posso te glorificar? Lembra que eu falei para vocês? Eu não pergunto para Deus por quê, mas eu pergunto para quê. E tudo tem um para quê para Deus ser glorificado. E é isso aí, Paulo. Louvado seja Deus. É isso aí mesmo. É isso aí. Glória a Deus. Elisângela! Seja bem-vindo. Ei, gente. Estão me ouvindo? Sim, está ouvindo bem. Pronto, eu quero falar mais um pouco sobre esse capítulo 7, que Esdra vai começar, ele usa uma coisa que Deus nos ensina a sermos. Você vê que no capítulo 7, a partir do versículo 27, ele é altamente agradecido. Bendito seja o Senhor, o Deus de nosso antepassado, que pôs no coração do rei, ele agradecendo grandemente ao Deus que tocou o coração do rei. E tem uma coisa que a gente falou domingo passado, no culto que o pastor, no culto que nós assistimos, sobre a questão do medo. Lá no finalzinho do capítulo 8, Esdra diz o seguinte, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Quer dizer, mesmo ele ouvindo toda essa liberdade, essa palavra de Deus, ele ainda teve medo. Mas com esta palavra, eu me encorajei e fui aos líderes e pedi, vamos voltar para reconstruir o nosso templo. Ele teve medo, mas ele enfrentou, porque ele não deixou o medo superar o que a palavra de Deus estava dizendo e mandando ele fazer. É isso? Uhum. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. E o interessante é que se a gente voltar lá em Esdras, né, lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1, né, o texto vai dizer que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Então, aqui prova claramente que Deus, ele usa as pessoas para o que a gente estava falando, né, para a sua glória. Jeremias 29, ele usa 10, quem ele quer, né? quem ele quer. E Jeremias 29:10, deixa eu só abrir aqui. Jeremias 29:10 vai dizer:
Né? Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Quer dizer, as promessas de Deus, né, na vida daquelas pessoas. E aí a gente pode usar, né, essa ilustração para as nossas vidas hoje. Uhum. Cadê a Mazé? Oi, Mazé. Cadê a Mazé? Oi. Fala aí. Sim, tava falando enquanto o Paulo falava, assim, Deus usou o Ciro, né? Uhum. Porque ele usa quem ele quer, quem ele escolhe usar, não importa quem seja, né? E aí, quando ele tem um propósito, um plano na vida da sua igreja, ele usa quem ele quer. E assim, nessa situação que a gente está vivendo agora, né? Tudo isso tem a permissão de Deus, eu creio, né? E aí, assim, vale, como todo mundo tem falado já, de tirar as melhores lições para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, né? O que a gente está fazendo disso, como é que a gente está aproveitando, né? Até para a nossa vida profissional, para tanta coisa na vida, assim, para a nossa vida como um todo, né? Uhum. De novo, lá para o capítulo 9, a oração de Esdras, né? Ele se humilha perante o Senhor e reconhece que é pecador. Durante todo esse tempo, o que eles têm feito com a palavra de Deus? Ele usa a palavra me envergonho do que nós fizemos. Ou seja, isso é um momento de aproximação de Deus. É o que a gente tem feito nesses momentos. A Rita usou uma coisa, a Mazé falou também, que muitos de nós temos dificuldade com a tecnologia. Mas agora, nesse momento, está o propósito porque essas coisas apareceram. Veja, praticamente no mundo inteiro, o que se usa? Com reuniões online, tudo através da internet. Então, a palavra do Senhor diz, tudo convém, mas nem tudo é lícito. Como que você usa o que eu coloquei para você? E muitos de nós temos reconhecido, através desses momentos de live, que nós somos pecadores mesmo. Nós somos, o erro está em nós, como diz a palavra. Esdras recebeu todo o benefício que Deus deu através do rei, mas mesmo assim ele continuou reunindo o povo, que era a função dele. O que ele vai fazer com essa liberdade que Deus fez com que o rei proporcionasse a ele? Ele seja, como diz a Rita, qualquer um. Ele escolheu, você nota que ele escolheu líderes familiares, usa a palavra no capítulo aí. Ele escolheu de cada família uma quantidade para levar para esse povo ajudá-los. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda, como a gente está fazendo, a gente está clamando. A tecnologia, ela está a nosso favor nesse momento. Nós não devemos fazer como fizeram os que foram exilados no início. Estamos presos, então vamos esperar o tempo bom. O tempo bom somos nós que fazemos, está mostrado aí, ó. Começou em Crônicas, terminou em Crônicas, vem Esdras, e depois ainda vem o outro ainda mais forte, que é Neemias. Então, Deus... Oi. Gilson, só cortando aí tua palavra. Ontem eu estava vendo uma live, né? Eu não tenho muito hábito de ver, não, mas essa em particular eu vi até o final. Né? É da Gabriela Rocha, não sei se alguém viu. E aí depois um pastor, que eu não lembro o nome, fez uma pregação num livro de Atos, lá quando o Espírito Santo desceu lá sobre o povo, né? E Deus falou com todo mundo na sua língua, e Deus falou com aquele povo, né? E houve aquele mover todo. E aí depois teve mais ministração, né? E quando foi no final, ele pediu que as pessoas que estavam... Tinha muita gente nessa live, né? Muita gente. E aí ele perguntou assim, ele disse assim, quem quisesse ter um recomeço, que ele falou de pessoas que estavam fora da igreja, que nesse tempo, né, como é que estava, a questão da busca do Senhor que você está falando aí, da aproximação, né, e aí disse assim, que aí as pessoas falando,
E aí depois eu fiquei, assim, admirada de outras pessoas também, né? Com a quantidade de pessoas que estavam resolvendo, a partir daquela live, recomeçar a sua caminhada com o Senhor. Daí, como eu já tinha pensado outras vezes, a igreja do Senhor não será a mesma depois desse momento que nós estamos vivendo, né? Nada será do mesmo jeito, eu acredito. Foi o Felipe Valadão que pregou, também estava assistindo. Foi maravilhoso, né, irmã? Foi o Felipe. Sim. Foi maravilhoso. Eu também creio nisso, viu, irmã? Que nada será igual. Ontem mesmo, as meninas do Ministério Infantil, né, fizeram o vídeo cultinho, e uma senhora, eu até pensei que era uma criança que estava assistindo, a alegria, né, uma vovó assistindo ao cultinho infantil. Então, ela me tão alegre ali, mas é porque ali ela está em contato com alguém, né, da igreja, está vendo o pessoal, está ouvindo a palavra. Aí eu fiquei tão maravilhada com isso, né? E cria ideias que as meninas começaram a pedir, que mesmo depois da quarentena, a gente não deixasse de fazer, né, o cultinho vídeo, né? Porque muitas pessoas que às vezes nem têm condição de ir para a igreja, né, passam a assistir e ouvir a palavra de Deus. Como eu estou muito na igreja, assim, eu tenho observado muita gente que está fora da igreja, né, que faz muito tempo que não vai para a igreja, que não participa dos cursos, que não faz da vida da igreja, que fez outras opções na vida, outras escolhas, mas essas pessoas eu tenho observado, elas estão nos cultos com o pastor, nos cultos online da igreja, né? E até que o pastor está testando o som, eles estão lá, né, e pedindo música e tal, e participando. Então, assim, eu penso, né, e a gente deve orar por isso, que a gente deve acolher essas pessoas atrás desse povo, reconciliar esse povo com o Senhor, né? Uhum. É interessante, o Mazé, Vicência e todos que estão aqui presentes. O interessante é que, como vocês colocaram, realmente o culto, né, ele não será a nossa convivência, melhor dizendo, não será da mesma forma, né? No próprio livro de Esdras, eu estava vendo agora, lá no capítulo 9, versículo 10, deixa eu ver se é isso mesmo, não, versículo 13, ele diz assim: e depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Então, assim, a dificuldade veio. Nós estamos passando, o mundo todo está passando por uma quarentena bem, bem pesada, coisa que, né, sinceramente, eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Creio que nós nunca tínhamos visto isso. Então, assim, mas a tecnologia, ela está aí. Né? Você vê que Deus, ele, vamos dizer assim, ele organiza, para organizar a casa, né? Ele desorganiza de um lado e organiza do outro. Você vê que as pessoas, quando essa pandemia veio, o que vai fazer? Como é que vai se reunir? Como é que vai ser o culto? E, de repente, Deus vai nos dando estratégia. Deus, ele vai nos mostrando como conduzir o seu povo, para não deixar essas ovelhas desgarradas. Né? Tá aí uma ferramenta, tem o Zoom, tem outros aplicativos que fazem isso, que falam isso, que fazem essas reuniões, até tudo se normalizar. Gostaria de falar. Para que o amor de muitos não esfrie. Pode falar, René. Não, eu estava pensando aqui, que como Deus é, né? O celular era algo que separava as pessoas, né?
as famílias, as pessoas se distanciavam por conta do celular. E hoje está sendo uma ferramenta que é usada para aproximar, né? Como Deus é, ele usa uma coisa que estava sendo usada para o mal, para trazer para o bem, né? Então, assim, quantas pessoas podem ser alcançadas hoje em dia por conta de tudo isso que está acontecendo, por conta dessas lives que estão sendo feitas, né, os cultos online, pessoas que não tinham acesso e que hoje podem ver por conta dessa ferramenta. Isso. O Zoom não, porque o Zoom é uma ferramenta que é fechada, né? Mas as lives no Instagram, que ficam 24 horas, em que as pessoas entram, né? Quantas pessoas, como você colocou, quantas pessoas não estão sendo alcançadas no nome de Jesus? Quantas pessoas estão dando importância hoje às coisas dos céus através dessas lives? Quer dizer, em um dado momento, o celular e a tecnologia, de certa forma, ela era rechaçada, vamos dizer assim, porque afasta, porque não sei o que e tal. E hoje é uma ferramenta realmente para juntar, para unir esse povo. E estamos aí, estamos vivendo tempos e, graças a Deus, apesar da dificuldade, mas nós buscamos estar unidos na palavra de Deus. Então, todo dia, né, durante a semana, tem a live de um ministério para unir esse pessoal, tem a live da intercessão, tem a live dos homens, tem a live das pérolas, né? E aqui é interessante porque, assim, tanto eu acompanho as coisas da Fernanda, né, como a Fernanda acompanha as minhas. Então, a gente vai um acompanhando o outro. Então, isso alimenta. Tem a live dos meninos, né, tem a live dos jovens, a live do pessoal das crianças. Então, enfim, o que eu quero dizer é que está todo mundo buscando ferramentas para deixar esse povo unido. Imaginem, né, como não deveria ser no tempo de Jesus, que para reunir 30 pessoas, você tinha que sair gritando em praças, chamando as pessoas. Hoje não, hoje você coloca um banner num grupo de WhatsApp e ali rapidinho você tem vários acessos. Paulo. Pode falar. Pegando aqui deixa aqui da fala da Renesse, né? Eu vi essa semana, eu não sei qual foi o grupo específico que eu vi, que era tipo uma conversa, tipo um desenhozinho, uma conversa aí tinha o Satanás, né? Conversando com Deus, mais ou menos o diálogo era assim. Eu acabei com os cultos nas igrejas, você viu? Aí o desenho. Aí é porque tá meio escuro aqui, mas. Te senta, homem de Deus. Pronto, tá vendo agora? Agora sim. Vai pra luz, irmão. Luciano, apaga a luz. Luciano, pede o cara para acender a luz, Luciano. É na época que nós estamos aqui na economia. Aí vamos lá seguir o raciocínio. Aí esse diálogozinho dizia assim, né? Satanás dizia, viu como eu acabei o culto nas tuas igrejas? Aí o desenhozinho, né? Aí a outra parte que era referente a Deus dizia assim, ó, você acabou com os cultos da igreja, mas eu fiz em cada casa um culto. Exatamente. Nós estamos fazendo grupo familiar 2 vezes. Isso, então seguindo o raciocínio, né? Glória a Deus. Tudo que o inimigo tenta destruir, Deus renova e melhora, né? Você vê. E a história conta, hoje vai passar um documental legal, acho, na Record aqui, sobre as histórias das pandemias anteriores, sabe? Que a gente não tinha esse canal, era um isolamento total, social e físico. Sim. Hoje nós estamos passando pelo um isolamento físico, nunca social. Eu sempre gosto de mencionar assim, porque o social, nós estamos diretamente com internet, telefone, WhatsApp, essa ferramenta que nós estamos utilizando agora. Então, nós não temos hoje um isolamento social, mas sim físico. Ok? Sim. Agora, imagina só naquele tempo, anteriormente, que nessa ferramenta tinha. Você vê como o agir de Deus, né? Ele prepara tudo no tempo certo, na hora certa e com o propósito certo. Então, voltando à questão da proximidade de Deus, que nós temos buscado mais, o livro lá no ponto 5, que fala de doutrinas, ele diz justamente isso que a gente comentou agora.
Ele diz o seguinte: o retorno para a terra significou mais do que o renascimento da nação. Significou também o retorno ao relacionamento com Deus e às práticas do meio de graça, pelos quais o povo de Deus participa de sua glória. Então, aí ele vai citar os 3 meios que o povo retornou. O que nós temos buscado ainda mais? É a proximidade de Deus. Então, a gente tem muito mais tempo. A gente comentou em uma das reuniões do nosso grupo familiar a questão do tempo. Hoje, você não pode dizer, o tempo, ele voltou como se fosse aquele, tire o tempo para Deus, que é o que a gente está fazendo. Aí ele vai falar uma coisa desses pontos. O primeiro ponto é o culto, depois a oração e as escrituras. Todos esses nós estamos colocando em prática, não é isso? Então, nós ganhamos mais tempo, mais qualidade com a família, nós reunimos a família para conversar com Deus. Isso aproxima pessoas que estavam estremecidas em relação. Eu mesmo, na minha família, apesar de eu tentar buscar mais aproximação, mas tem pessoas que não queriam conversa. E nesse período, até o meu irmão, que eu chamo de carga torta, participou de um culto que nós fizemos pela live, pelo Zoom. Então, o que Deus está fazendo? Quebrantando corações, porque você vê, mas por que eu deixei de falar com aquela pessoa? Por que ela não fala comigo? Nesse contexto aqui de Esdras, ainda tinha aquela rixa entre samaritanos e judeus. Então, que nós olhemos para nós, realmente, que está falando de Esdras. Vamos buscar o próximo, porque a palavra diz, o que depender de vós, faça todo o possível para viver em paz. E foi isso que Esdras fez naquele contexto, com habilidade. Ele se humilhou, certo? Vê que ele orava, agradecendo a Deus pelas obras que Deus fazia na vida de outras pessoas para aceitar o movimentar do povo de Deus. Não é isso? Vamos lá? É isso aí. Mais alguém deseja complementar, deseja agregar valores aí? A gente precisa... Estão me ouvindo, gente? Sim. Pronto. Realmente, aproveitar esse tempo. Nós precisamos ter sabedoria, que às vezes a gente está aproveitando esse tempo para estar muito tempo e fazendo outras coisas que não seja leitura e oração. Isso é importante. Claro que você não vai passar o dia todo lendo a Bíblia e orando, mas Deus precisa estar na agenda também do negócio. Por quê, gente? Só fazendo aqui a lembrança, nós estamos cada um na nossa casa, mas Satanás é o mesmo. E ele diz que a nossa luta não é contra as pessoas, nós estamos convivendo com pessoas, principalmente tem famílias que a gente não sabe como é que eles estão convivendo. Então, assim, a nossa luta é espiritual. E os demônios, eles existem. As potestades ainda existem, todas elas existem. Então, a nossa luta ela é espiritual. Então, nesse momento de estarmos em casa, é um momento também de sermos real, assim, sermos sinceros com Deus, de dar prioridade ao Senhor. Entrega primeiro a Ele a primeira hora do teu dia. O Gilson falou, todo mundo aqui falou, a gente está falando para o outro, ajudando o outro, e você você não tem seu tempo a sós com Deus? Você sabe? O que acontece é que muitos não têm paciência. Sim, eu estou aqui com Deus dizer o quê? Às vezes você não precisa dizer nada, Ele está lá com você. Você só em silêncio, você tem dois intercessores, um é Jesus e o outro é o Espírito Santo, ele intercede por você. Você não está sabendo o que dizer, mas ele vai começar a gerar em você, ele vai começar a colocar na tua mente, trazer no teu coração o que falar. Deus quer que tu tire um tempo do teu dia, do teu horário para estar com ele. E a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente está com A, com B, com todo mundo, menos eu só com Deus. Isso é muito importante. Todos os homens grandes de Deus, eles tiveram estrutura na sua vida porque eles tiveram tempo a sós com Deus. Não se constrói nada em multidão, nem com muita gente. Você precisa estar também em retiro espiritual com Deus. O homem mais exemplar, que mais fez tudo na vida e nos dá exemplo, é Jesus. Jesus foi o mal ocupado do mundo, mas ele tinha tempo de estar a sós com Deus para que ele tivesse estrutura e sabedoria para conduzir todas as coisas. Então, deixando essa deixa, gente, que é muito importante. Você tem 24 horas do dia, mas você tem também que ter um tempo a sós com Deus, tá bom? Todas essas coisas é muito importante. A Rita tem razão. Justamente o que Esdras começou nos mostrando. Ele falou primeiro dele. Ele se envergonhou da situação. O que ele poderia fazer. Então, tem que começar em nós.
Porque se eu não casar a minha palavra com a minha ação, não vai nada dar certo. Então, sempre vai ter que começar em mim. O esforço é meu. O que depender de mim, para me relacionar com Deus, eu tenho que fazer. Foi isso que ela está mostrando na oração dele. Ele começou descascando ele mesmo. Ele descascou ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa importante. Gente, quando você faz isso em secreto, pode acreditar. As pessoas vão te procurar. Nós temos muita gente depressiva, ansiosa. Pode acreditar, as pessoas vão lá no teu privado e Deus vai usar, sabe por quê? Deus vai olhar lá do céu e vai dizer, olha, você procure o Paulo porque ele está orando. Deus vai tocar no coração daquela pessoa. Olha, você procura a Mazé, procure a Elisângela, procure a Vinícius, procure a René. Gente, Deus, ele observa quem é que está adorando, ele observa quem está procurando ele. E acredite, Deus não vai mandar ninguém buscar quem está fraco, não. Tipo, se a pessoa passa o dia sem ler a Bíblia, ele não vai dizer para aquela pessoa buscar ela, não. Deus vai mandar buscar ao Luciano porque está orando. Se você está orando, se você está buscando a presença de Deus, Deus está nos observando. Aí ele vai usar pessoas. Às vezes você recebe uma palavra no teu telefone, pessoas pedindo ajuda. Por quê? Porque você está tão cheio, você está tão rico em graça, que Deus quer que você dê o que tu recebeu. Então, nós precisamos fazer isso. E Deus vai nos cobrar isso. Vai sim. Nós precisamos fazer isso sim. Então, olha, saiba, tem muita gente que não está dormindo bem, tem muita gente que está ansiosa, tem muita gente que não está se adaptando a esse isolamento. E muitos deles que moram só. Estão meio confusos. Entendeu? Tem gente, eu estou dizendo isso por experiência própria. Por ouvir algumas pessoas assim. A responsabilidade é nossa, de ter o nosso tempo só com Deus. E diga assim, Deus, você tem esse tempo para dizer assim, Deus usa a minha vida. E pode acreditar que Ele vai usar em todo o decorrer do dia, semana e mês, sei lá quanto tempo isso vai durar, aleluia, seja o que Deus quiser. E todas as coisas têm um propósito, é para o nosso bem. Vai crescer eu, você e todo mundo. Verdade, Rita. Deus não vai mandar ninguém procurar em poço vazio, né? Exatamente. Lembram de Atos 10, o centurião Cornélio? O que ele fez? Justamente isso aí, ele orava, ele pedia. Aí lá no capítulo 10, no versículo 4, Deus disse para ele, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é o Senhor? O anjo respondeu, suas orações e as molas subiram como oferta memorial diante de Deus. Quer dizer, Deus mandou, ele olhou, ele não estava pensando em pessoas, ele estava pensando em agradecer, em conversar. E ele nem tinha essa intimidade assim, ele conhecia Deus. Mas Deus mandou alguém para transformar a vida dele. Vocês sabem quem foi, né? Quer dizer, a oração, ela feita de coração, Deus escuta mesmo. Deus manda pessoas para agir, para cuidar de você. E o contexto de Esdras é isso aí. Eles viviam uma total dependência de Deus e opressão dos invasores, dos reis. Meu Gilson, eu ia fazer uma observação em relação ao que nós estamos comentando agora. E essa semana, né, com essas restrições, esse mais tempo, como a gente está falando, de a gente tirar um momento a mais para Deus, entendeu? E Deus vem falar muito no meu coração em relação de algumas atitudes que muita gente tem essas dúvidas em relação de segurança, sabe? Eu sou obrigado a trabalhar mais, sabe? Aí, nesse momento que eu tenho com Deus, ele é bem claro como em relação da segurança que ele me dá, sabe? E o que vem na minha cabeça sempre, o local mais seguro que ele vem falando para mim em relação a esse tempo todo é no centro da vontade dele. Então, o quê? Um local que devemos estar sempre seguro é sempre tentar ficar no centro da vontade de Deus. Amém. Então, e isso aí não é um canto mais seguro, independente do que você for fazer, independente que você venha... tem muita gente desenvolvendo, eu tenho conhecidos meus desenvolvendo traumas, cara, traumas em relação a isso, medos, fobias em relação a isso, sabe? Que é muito interessante, que eu tento conversar com eles em relação a isso, que eles conheçam mais de Deus e se permaneçam no centro da vontade dele, porque não tem um canto mais seguro de uma pessoa estar. É verdade. Gente, falta 2 minutinhos, vai cair, viu? Vamos fazer qual faz aí. Para a gente encerrar, né?
Então, assim, agradecer a presença de vocês, né? É uma satisfação imensa, né? Márcio, Renesse, Ritinha, né? Elisângela, Luciano, Lana. Né? A Lana foi uma figura ontem à noite. Ela instalou o Zoom, né? E a gente ligou para fazer um teste, então foi muito bacana. Eu e a Fernanda. Né? Tiraram a foto? Samuel, enfim. Oi? Tiraram a foto do grupo? Sim, tá no WhatsApp já. Ok. Então, assim, agradecer demais a presença de vocês. Né? E é isso aí, tá? Ritinha, pode fazer uma oração, por favor? Paulo, rapidinho. A gente vai continuar domingo dentro desse contexto de Esdras, que nós vamos continuar com Neemias e Esther. Todos estão dentro do mesmo contexto, do mesmo ambiente, só que com um propósito diferente que Deus tem para a vida de cada um deles. Domingo que vem, Neemias e Esther, eles são 12. Tem hora? Muito bom. Uhum. Ritinha.